Durante a eleição para a presidência do Senado da República, o senador Eduardo Girão, em discurso histórico, defendeu os valores pelos quais se apresentou a disputa e ofereceu apoio à candidatura do senador Rogério Marinho, se isso puder promover a alternância de poder no Senado e resgatar a democracia no Brasil. O senador apontou que esta é a eleição mais emblemática da história do Senado, com o povo mobilizado pelo restabelecimento da democracia e do Estado de Direito. O senador apontou que, ao conversar com cidadãos, constata a acelerada degradação da imagem desta casa, que está cada vez mais afastada do povo. Ele questionou a que ponto chegou o nível de desmoralização do Senado. Girão explicou que o baixíssimo nível de confiança no Senado, atestado em pesquisas, decorre da subserviência a outro poder, o que rompe a independência e harmonia preconizadas pela Constituição. O senador apontou que, apesar de abusos constantes de alguns ministros das Cortes Superiores, o Senado não reagiu para restabelecer o Estado de Direito. Ele lembrou que o Senado é composto por 81 senadores que precisam representar a população que os elegeu. O senador Eduardo Girão disse: "Estou convencido de que temos uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, mas a mãe de todas as crises é a moral." Ele afirmou: "Aquele que sentar nessa cadeira deve ter a obrigação moral de fazer o Senado cumprir o seu dever constitucional, resgatando a plena democracia que só existe com liberdade de expressão, de manifestação e de pensamento." Girão acrescentou: "Não dá para assistir a jornalistas, cidadãos, empresários, religiosos, artistas e até parlamentares sendo censurados e perseguidos implacavelmente, sem o devido processo legal, tendo suas redes sociais derrubadas, contas bancárias bloqueadas e passaportes retidos por expressarem sua opinião." Girão disse que o Senado não pode continuar sendo um puxadinho de outros poderes. Ele disse: "O compromisso desta casa tem que ser com o Brasil e os brasileiros." O senador reconheceu que o jogo é bruto, mencionando a ação direta de ministros do STF na eleição, assim como negociatas do governo federal, noticiadas abertamente por veículos da velha imprensa. Reafirmando a importância da eleição, Girão declarou apoio à candidatura de Marinho para promover a alternância de poder. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa aqui presentes, assessores, jornalistas e, sobretudo, os brasileiros que estão nos acompanhando nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero expressar minha gratidão a Deus por estar tendo a honra de participar desse momento histórico, cuja decisão certamente estará entre a mais emblemática dos 196 anos de existência do Senado. Pois o Brasil está todo mobilizado por saber que o voto de cada um de nós, senadoras e senadores, aqui presentes, impactará por gerações. Quem diria eu, senhor presidente, um ativista pela vida, que vinha nessa casa diversas vezes lutar contra o aborto, contra a legalização das drogas, me elegeria senador da República. E hoje teria a oportunidade de ser candidato a presidente do Senado e a colaborar com a mudança dessa instituição que é vital para a República. Ao longo de minha vida, sempre me impressionou a sabedoria da antiga Grécia, que há 2.400 anos viveu a primeira experiência histórica com a democracia. Até hoje, todas as universidades do planeta estudam os elevados conceitos filosóficos, políticos e morais deixados principalmente por Sócrates, Platão e Aristóteles, criaturas muito à frente de seu tempo. Nos livros A República, escrito por Platão, A Política, de autoria de Aristóteles, encontramos as bases para o exercício da grande política. Nessas obras são tratadas dos riscos da degeneração da atividade política, como a demagogia, o domínio das oligarquias e a tirania. Entre outras coisas, é por isso que é tão importante que hoje exercitemos o voto aberto, um direito do eleitor e uma obrigação do representante com o sagrado princípio da transparência. Nunca escondi que quero um Senado mais próximo da população, que atenda aos anseios legítimos da sociedade. Os objetivos dos governantes devem estar sempre direcionados ao bem comum e ao interesse coletivo, e para isso que fomos eleitos. Eu sempre gostei de política, mas nunca tinha me interessado em disputar uma eleição, até que em 2018, quando motivado pelos resultados da Operação Lava Jato, a maior referência que temos no enfrentamento à corrupção e à impunidade no Brasil, decidi concorrer ao Senado. Momento em que 1.385.786 cidadãs e cidadãos cearenses me honraram com seus votos conscientes. Desde o primeiro dia desse mandato, tenho feito tudo ao meu alcance para ser digno da confiança de quem me trouxe até aqui, mesmo reconhecendo minhas imperfeições humanas. Tenho consciência em paz pelo esforço em cumprir com os meus deveres republicanos. Mas depois de 4 anos neste novo desafio, ao caminhar pelas praças e mercados populares, conversando com as pessoas nas ruas de todo o país e de diferentes ideologias políticas, contra governo, a favor de governo, direita, esquerda, centro,
venho constatando com muita tristeza no meu coração a acelerada degradação da imagem dessa casa, que está cada vez mais apartada do povo. Olha, a que ponto chegou o nível de desmoralização do Senado? Segundo dados divulgados pela Paraná Pesquisas, em 2021, apenas 2,8% dos brasileiros confiam nesta Casa Revisora da República. Percebo que essa opinião pública negativa é causada principalmente pela constante sobreposição de um poder sobre o outro, rompendo a independência e a harmonia entre instituições preconizadas pela nossa Carta Magna. É indiscutível, senhoras e senhores, a importância do Supremo Tribunal Federal para o funcionamento da democracia. Mas abusos cometidos por alguns ministros vêm solapando prerrogativas republicanas no poder legislativo. A Constituição deu apenas à Casa Revisora o extraordinário poder de aprovar a indicação e principalmente de abrir processo de impeachment em caso de crimes de responsabilidade dos 11 ministros do STF. Mas em 133 anos de república, nunca, repito, nunca se instalou nenhum processo nesse sentido, mesmo tendo nos últimos anos diversos deputados e senadores cassados e até 2 presidentes da República que foram condenados em processo de impeachment. Nos últimos anos, que ocorreram o maior número de denúncias de desvios, que resultaram em 60 pedidos de impedimento aqui nessa casa. Mas nenhum deles foi deliberado no plenário, que é o fórum soberano dessa instituição. Simplesmente nenhum. Da mesma forma como a CPI da Lava Toga não foi instalada, a despeito do esforço de alguns senadores. Somos 81 que foram honradas, com mais de 100 milhões de brasileiros, cabendo a nós a responsabilidade de garantir com altivez e serenidade a independência entre os 3 poderes. Estou convencido que temos uma crise econômica, uma crise política, social, mas a mãe de todas as crises é a moral que assola a nossa nação. Aquele que sentar nesta cadeira deve ter a obrigação moral de fazer o Senado cumprir o seu dever constitucional para o reequilíbrio entre os poderes, resgatando a plena democracia, que só existe com a garantia da liberdade de expressão e manifestação de livre pensamento. Não dá para continuar assistindo, não, passivamente, artistas, religiosos, empreendedores, jornalistas e até parlamentares sendo censurados e perseguidos implacavelmente, sem o devido processo legal. Tendo as suas redes sociais, acredite se quiser, derrubadas, contas bancárias bloqueadas e passaportes retidos por expressarem a sua opinião. Todos aqui, gostem ou não, democrática e legitimamente foram eleitos por estarem representando seus estados. Para isso, defendo o fortalecimento do diálogo, sim, interno, nas tomadas de decisões, além de garantir a votação em plenário anualmente de pelo menos um projeto de lei
proposto por cada senadora e senador. Se vai passar ou não, faz parte do processo democrático. Mas os eleitores têm direito, sim, de verem os temas compromissados na campanha sendo debatidos e votados aqui. Temos também que aumentar a transparência na gestão administrativa do Senado, que consome hoje 5 bilhões, B de bola e de índio, 5 bilhões de reais dos impostos pagos com o suor de cada brasileiro, além de combater muitos privilégios indevidos. Retomar a deliberação de pautas fundamentais, como o retorno da prisão em segunda instância, e que a presidência desta casa exerça sua persuasão para que a Câmara dos Deputados vote o fim do foro privilegiado, aprovado aqui por unanimidade. Eu quero ressaltar o meu profundo respeito pelas candidaturas dos meus adversários, jamais inimigos, Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho. Penso que não cabe à presidência dessa casa um posicionamento de base governista, nem de oposição, e muito menos sermos um puxadinho de outros poderes. O compromisso dessa casa, dessa presidência, tem que ser com o Brasil e os brasileiros, transcendendo a questão ideológica e partidária. Devemos sempre deliberar em sintonia com aquilo que seja certo, justo e bom para o país. Pode ser que atenda ao governo num dia, à oposição no dia seguinte, mas o importante é servir realmente aos interesses legítimos da população. Vivemos num país fantástico, com abundância de energia e um extraordinário potencial de desenvolvimento em muitos setores, como o turismo, a agricultura, que inclusive nos credencia como um verdadeiro celeiro da humanidade. Somos também uma das maiores nações católica, espírita e evangélica do mundo, onde todos convivem em harmonia, condição típica de uma nação vocacionada para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Eu faço um apelo aos meus pares agora, concluindo. A decisão que daqui a pouco tomaremos será determinante para que os brasileiros tenham um sopro de esperança, para que voltemos a ter um verdadeiro equilíbrio entre os poderes e o respeito à ética e à verdadeira justiça. Sei que o jogo é bruto. Grandes veículos de comunicação noticiaram até que alguns ministros do STF estariam ligando para alguns senadores pedindo votos neste pleito. Também lemos nas manchetes pelo país que o governo federal estaria atuando com a distribuição de cargos em troca de apoio nesta eleição. Tudo isso, pessoal, é passageiro, limitado pela finitude dessa vida. A decisão de logo mais precisa transcender a tudo isso. Qualquer projeto de interesse pessoal ou de poder político é pequeno para o que a gente vai viver daqui a pouco. É muito maior do que tudo isso, essa decisão das decisões, pois todos teremos que prestar contas com a nossa consciência, pois tudo que se planta se colhe. É a lei da semeadura, da ação e reação. Mas agora, senhoras e senhores, é hora do coração falar mais alto, pois o que está em jogo é o destino de nossos filhos e netos, que nunca esteve tão ameaçado. O seu voto pode representar a redenção do Senado Federal. Eu gostaria, senhor presidente do Senado, de tentar mudar muita coisa aqui. O caminho que estamos indo não é um caminho bom,
e não condiz com a importância que esta casa, que precisa se dar ao respeito. O que me motiva são causas e não um mero prestígio de um cargo importante como presidente do Senado Federal. A possibilidade de ser o líder dessa casa, o mandatário, me daria condições de trabalhar com mais força pelo que eu acredito. Fiz a minha parte para viabilizar esta candidatura, mas reconheço que não foi possível, e se tem alguém com mais chances de garantir a alternância de poder, eu peço 1 minuto para concluir mais, senhor presidente. Muito obrigado. Se tem alguém com mais chances de garantir a alternância de poder, mesmo não defendendo tudo o que eu penso e proponho, porém que realmente possa trazer a expectativa de mudança do rumo dessa casa, não tenho nenhum problema em apoiá-lo para o bem do Senado e do Brasil. Rogério Marinho, meu voto e meu apoio são seus. Que você possa ser a renovação tão aguardada por milhões de brasileiros. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Muita paz. Obrigado, senador Eduardo Girão. Eu convido